Olá, turminha da tia Fernanda. Hoje nós iremos para mais uma disciplina de história. Nós iremos trabalhar sobre a formação do povo brasileiro. Peguem o livrinho de vocês, abram o livro na página 49 a 51 e acompanhem juntinho com a tia Fernanda. Vamos lá? Vocês sabiam que o Brasil é um território imenso e é por isso mesmo que existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. A formação do povo brasileiro ela contou com vários grupos étnicos, como os africanos, os indígenas, os europeus, os asiáticos, os árabes e muitos outros. Vamos ver quais são as etnias que formam o povo brasileiro? Nós podemos dizer que as etnias que formam a base do povo brasileiro foram os indígenas nativos, os brancos europeus e os negros africanos. Foram essas três raças que tiveram em maior quantidade na nossa formação. Mas só lembrando que nós somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre a população indígena, né? Que é uma das raças que formaram e formam até hoje o povo brasileiro. Vamos ver? Os índios, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em tribo e cada tribo tinha os seus líderes que eram chamados de cacique, ok? Como nós bem sabemos, os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Vamos ver quais são as principais características que nós herdamos do povo indígena. Foram elas: caçar e pescar usando arco e flecha. Já na musicalidade, eles usavam bastante flauta, né? Um instrumento de sopro. Os índios eles tinham umas características únicas. Eles andavam nus ou com o corpo coberto por penas. Eles faziam pinturas corporais, onde essas tintas eram extraídas das árvores, viu? Já na alimentação, quais são os principais alimentos que os índios comiam e que nós herdamos deles? Vamos conhecer? Primeiro, a macaxeira, o milho, o palmito, o guaraná, o famoso beiju, a pamonha e a canjica. Aqui são apenas alguns dos alimentos que nós herdamos do povo indígena. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a população europeia, que eram os brancos, viu? Vamos lá? Quando eles chegaram aqui, os indígenas já estavam, como eu falei para vocês, que o povo costuma dizer, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não, para nós quem descobriu o Brasil foram os índios, que eles já estavam aqui quando os europeus, no caso, quando os brancos chegaram nas nossas terras, viu? As principais contribuições dos europeus para a nossa cultura é a língua portuguesa e a religiosidade, ok? São uma das principais culturas que nós herdamos do povo europeu, né? A nossa língua que nós temos como nato no nosso país, que é a língua portuguesa, e uma das maiores religiões também existente no nosso país é a religião católica. Essa religião católica foram trazidas para cá, para o nosso país, através dos europeus, ok? Agora vamos conhecer um pouquinho também da população africana. Como nós sabemos que os africanos, eles não vieram por livre e espontânea vontade, não. Viu? É bastante importante nós conhecermos um pouquinho da história dos negros. Eles foram trazidos em navios negreiros, viu? Eles vinham geralmente no porão do navio amontoados. E vale lembrar também que eles foram trazidos para serem comercializados como escravos. Então, desde o início, a vida dos negros não foram tão fácil assim, não. Agora, né, nesse século em que nós vivemos, eles, aos pouquinhos, eles vêm conquistando, né, lugares. No caso, os senhores da terra não queriam qualquer escravo, não. Eles escolhiam a dedo os escravos que eles queriam comprar. Depois de comprados, esses escravos passaram a morar em senzalas. Como vocês podem ver aí nessa imagem, ó, os negros eles viviam amontoados dentro de uma pequena cabana. Era pai, mãe, filho, neto, não importava. Poderia ter 1, 2 ou 3 grupos, mas viviam amontoados numa mesma casa, viu? Nós chamamos, né, cabanas, a mesma cabanas, que por eles eram dados o nome de senzala.
Vamos ver quais foram as principais contribuições africanas para nós, brasileiros. Nós temos aí, ó, a famosa capoeira, né? E hoje nós temos ela como um esporte. Mas a capoeira ela foi trazida pelos negros, os africanos. E já na alimentação, o que nós herdamos dos negros? Nós herdamos aí, ó, caruru, acarajé, vatapá e a feijoada. Alimentações essas que hoje nós temos como prato típico da região Nordeste, né? Mais famoso ainda lá no estado da Bahia, ok? Então esses são os diferentes povos que começaram a se relacionar entre si, formando uma grande miscigenação, né? Como nós sabemos, essas três raças foram muito importantes na nossa formação do povo brasileiro, que foram os brancos, né, que são os europeus, o negro, que foram os africanos, e os índios nativos. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre a miscigenação. Mas o que é miscigenação? Vamos ver? É a mistura de raças. Esse povo começaram a se relacionar entre si. Eles começaram a misturar, não ficavam branco com branco, negro com negro, índio com índio, não. Eles começaram a misturar os povos, dando assim a miscigenação, que são misturas de raças. Vamos conhecer quais são os tipos de mestiços formados por essas raças. Nós temos aqui branco mais um povo indígena. Nós formamos um mestiço de mameluco ou caboclo, viu? Então, quando eu tenho uma pessoa branca, que é uma pessoa europeia, e uma pessoa indígena, né, da tribo indígena, quando eles se juntam, formando um povo, esse povo ele tem um mestiço conhecido como mameluco ou caboclo. Vamos ver, o branco mais o negro forma o mulato, e o negro mais o índio é o cafuso, viu? Então, esses são os tipos de raças que se juntaram, tiveram uma mistura e assim formam os mestiços. Deu para entender? Agora nós temos uma atividade para ser respondida na página 52. Respondam com bastante atenção. Se necessário for, repita novamente o vídeo aula para que você possa ter um conhecimento bastante largo, ok? Agora estude com carinho. Beijos da tia Fernanda e tchau, até a próxima aula.